Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do Papo de Compadres. Novamente vou gravar sem a Cíntia, que ela acabou de ter neném. No último episódio ela estava para ter neném, foi tudo bem. A Helena já está com um mês, minha afilhada também, né? Novidade. Cíntia parece que não tem outro amigo, já chamou de novo, terceiro afilhado. Os 3 afilhados, 3 filhos da Cíntia e do Bruno, mas é com muita alegria que eu dou essa notícia. Acho que daqui a 2 episódios ela tá de volta. E vamos seguir. Vai fazer falta, Cíntia, mas vamos seguir sem você. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que o pessoal tinha comentado bastante, que é sobre games. Eu adoro esse tema. Não sou um jogador de games voraz, mas já joguei muito em Eleven. Já joguei muito com o Alejo Gomes, a dupla do International. Acho que a galera aqui também já jogou também. Demais. Mas é um assunto super em alta. Quero trazer para vocês esse tema que é super relevante e atual. E para isso eu trouxe aqui o Dalmo Castelo Filho, que é CEO da GTG, que é uma empresa do grupo V3A. E trouxe também meu primo. Quem é? Eu sou casado com a Carol é prima da Rafa e o Dani é marido da Rafa. Então é primo. Então tá bom, primo 2 vezes. É isso. Daniel Malaquias, ele é head de patrocínios do grupo e a gente vai deixar aqui muita informação sobre essa área de game. Obrigado por ter vindo, Dalmo. Prazer, obrigado, Dani. Prazer. Bom, vamos começar. Jogo, game, é o novo futebol? A galera quer, em vez de ser atleta de futebol, quer ser jogador de videogame? Acho até legal para começar, assim, até de separar, né? Porque as pessoas misturam game. Game é uma coisa muito ampla, né? Que nem você falar música, falar esporte, falar... né? Então, o game você tem a parte do casual, da brincadeira ali, da galera que joga de bobeira. E tem o game esportivo, né? Que é o esporte eletrônico. Então, tem essa... E dentro do esporte eletrônico, aí você tem toda a parte como se fosse o esporte normal, né? Tradicional. Você tem lá o futebol, o tênis, vôlei. Então você tem lá o League of Legends, você tem o CS, você tem o Valorant. Então você tem uma gama de esportes, a galera tem essa... O nome técnico de esporte digital é o quê? eSport. eSport. Aí dentro tem os jogos. Mas tem futebol jogos também? Tipo assim, tem FIFA? Futebol. Tem agora o UFC, né? Que mudou a marca. Então tem o UFC, tem o eFootball, que é o antigo PES, que você falou muito bem. Que aí sim, a gente jogou bastante, joga um pouco de FIFA também. Então você tem... Então agora que abriu um pouco mais o mercado, tem novos jogos ainda de futebol ainda surgindo aí. Eu acho que esse tema do futebol, acho que ele é interessante porque a gente estava sempre acostumado a falar, pô, você joga FIFA, vamos jogar um FIFA, vamos jogar um FIFA. E acho que o primeiro sinal dessa movimentação do tamanho que é o mercado, né? Acho que hoje o mercado de games já está aí muito na casa do $1 bilhão. Então, globalmente falando, o mercado hoje ele é muito maior do que o mercado da música e do cinema juntos, né? Então, é um mercado realmente assim, em franca expansão. Assim, existe um aumento de jogadores, né? De número de jogadores, aí jogadores tanto jogam profissionais como jogadores casuais, que a gente chama, né? E isso, obviamente, tem um ramp-up gigante em cima do que, principalmente dos smartphones, né? E aí, hoje, quando você vai para... Você joga como, né? Você joga pelo computador, você joga pelo smartphone. Então, hoje, se você é um jogador de Candy Crush que joga aí indo pro trabalho, você já é um gamer. Você é um gamer, então, acho que isso é muito legal. Eu acho que a história do FIFA que eu ia contar é que esse movimento, por exemplo, que eu acho que é interessante, a própria FIFA mesmo, a gente chamava de FIFA porque a FIFA, né, ela tinha aí o licenciamento dela, né? Ela emprestava isso para EA Sports, que é quem... né, é o que a gente chama da publisher, né? Quem realmente constrói o game, quem detém os direitos daquele game. E a FIFA, obviamente, viu um crescimento gigantesco nisso e, obviamente, se interessou em fazer o dela também, né? Então, o movimento que aconteceu foi a FIFA, naturalmente, colocou na mesa uma proposta de renovação muito maior, talvez, do que a EA Sports queria pagar, porque, obviamente, também já existia um interesse deles de fazer o próprio game, né? Então, hoje, como o Dalmo falou, o FIFA que a gente jogava chama-se EFC, né? E de EA Sports, e a FIFA vai desenvolver um jogo novo. Então, acho que é um pouco mostrando também o tamanho do mercado, os interesses de grandes players se movimentando para ter os seus próprios. A ideia que eu tenho que surgiu com a internet, né? Porque a gente fazia o campeonatinho do PES, do FIFA em casa, com os amigos. Exato. Aí veio a internet, eu lembro dessa época, que aí joga com alguém de outro país. E aí deve ter começado, vamos fazer uma competição. Você ampliou, né? Você tinha aquela... Eu, por exemplo, quando não gostava de jogar sozinho.
Ficar ali treinando contra a máquina. A gente chamava de você máquina. Queria jogar até por causa da zoação rolava ali do lado. Vai jogar contra o computador. E aí, obviamente... Essa máquina tá apelando. Aquele finalzinho, né, do jogo sempre empatava, né? Mas com o avanço tecnológico, ele possibilitou você jogar em qualquer lugar do mundo. Claro que dependendo do jogo, você também tem limitações. Por exemplo, o FIFA já é mais fácil, né? O UFC ou o eFootball, você consegue jogar de forma mais ampla. Mas dependendo dos jogos, você tem uma questão ainda tecnológica que dá uma barreira. Por exemplo, você jogar CS aqui no Brasil, você não consegue jogar com um cara dos Estados Unidos de forma igualitária. Então existe porque ele é melhor? Muito melhor ou por causa da internet mesmo? Por causa da internet. Da lag? A gente jogava naquelas casas mais de lan house da lag. Servidor, né? Eles chamam de servidor. São servidores diferentes, né? Então, até hoje as equipes profissionais mesmo, você fala assim, porque o cara tá no Brasil, é game, o cara pode ficar aqui e treinar com o que ele quiser de qualquer lugar do mundo. Na verdade, não é isso, né? Essa turma, geralmente eles fazem o que eles chamam do bootcamp, né? Então eles viajam, vão pra Coreia, vão pra Suécia, enfim, né? Ficam um tempo na Europa, Estados Unidos, porque eles precisam estar lá pra jogar no mesmo servidor. Os melhores, né? São os melhores, né? Então, você tem time brasileiro que tem a base dele nos Estados Unidos, por exemplo, que os melhores estão ali, dependendo do jogo, porque também é isso. O jogo tem a sua área, assim, por exemplo, você pega um Dota, você tá mais Ásia, Europa ali. Sim. Então você tem os locais onde você tem os melhores campeonatos e é onde as equipes vão se montando. Entendeu? Porque eu vou pensando nisso, o cara vai lá jogar, fica, a internet não precisaria ir, mas agora eu entendi o servidor. Questão de servidor. E qual é o futebol do esporte, o que paga mais, ou o basquete, que também depende, né? Acho que o basquete hoje também paga muito igual ao futebol, mas assim, qual é o top 3 que paga mais? Que eu pago mais, eu digo assim, o garoto, a menina vai League ganhar of Legends, o CS, o Dota, que não é tão famoso aqui, ainda é uma das principais premiações, acho que... milionário. 32 milhões de euros, assim, a premiação. Quanto? 32 milhões de euros. Tipo, algo assim, tá? Tô falando meio de euros pro time que ganha? Entre prize pool, né? Sim. Dividido ali. Mas é um absurdo. Pelos primeiros. Hoje tem atletas já no exterior que fazem tranquilamente mais de $1 milhão, assim, com certeza, assim, tipo... Mês? Ano? De ano. Se você caminhar, isso a gente tá falando de atleta, né? Mas se você caminhar por tudo que rodeia o universo, né, do esporte eletrônico, você pegar influenciadores, a brincadeira fica boa. Eu acho que a gente tá na plataforma do YouTube aqui, né? E com certeza quem tá assistindo a gente já tem a facilidade aí de, depois de ver esse nosso vídeo aqui, né? Dar o like, obviamente. Né? Claro. Curtir, se inscrever no canal, é importante. Eu acho que assim, tem uma série de vídeos ali muito legais que mostram o tamanho que esse troço tá pegando, né? Então, se você vai para fora, né? O que eles chamam que são as gaming houses, que acho que é um outro layer, né? Assim, hoje você não chama de time, você chama de org. Porque uma org, ela pode ter vários lineups. Então, os lineups são os times, na verdade, né? É o lineup de League of Legends, é o lineup de CS, é o lineup de eFootball. Então, essas game houses nos Estados Unidos são coisas assim, a gente que é botafoguense aqui, né? O Botafogo tem o tem o remo, tem o futebol, tem o basquete, mesma coisa. Você tem os esportes das orgs, você tem os times de cada modalidade. Exato. Então, acho que isso lá fora você tem lá que o Drake, por exemplo, que é sócio hoje de uma org chamada 100 Thieves. Então, cara, assim, hoje o que eles fizeram lá, a Game House é um negócio absurdo, assim. É muito, muito, muito Agora, legal. se a gente fala o atleta, assim, fisicamente... porque agora a pegada tá em trabalhar a mente, né? Todo mundo precisa trabalhar a mente, tá todo mundo... Ainda mais a gente que é botafoguense, né? Estão trabalhando bastante. Tô precisando. Mas esse atleta, ele é atleta mesmo, assim, ele precisa estar bem fisicamente ou ele tem que estar bem psicologicamente? Assim, Cara, ainda é muito mental, eu acho. Claro que já evoluiu muito para a parte física, porque já é reconhecido que quando o atleta também faz a parte física, ele tem um desempenho melhorado dentro dos jogos. Então, mas o mental ainda é muito forte, assim, tanto que é uma coisa muito discutida por grandes influenciadores, atletas. Por exemplo, a gente no Prêmio Esporte, o Gaules fala muito bem sobre essa parte mental, sobre como um atleta e como, né, acho que é um problema geracional, assim, até a questão de psicológica. Então, o mental ainda é muito forte, obviamente se julga muito a questão do atleta pela parte física, né? O game ele já vai para um outro lado, apesar do físico também é importante, já é comprovado que
que isso interfere diretamente no E resultado aí eles final. têm tudo, acompanhamento de Cara, hoje tem personal acompanhamento trainer, psicólogo, psicológico, tudo. físico, tem... Hoje os grandes times têm, que nem um time de futebol, ele tem toda uma equipe por trás. Eu acho até que para chegar nesse ponto da saúde mental mesmo, é legal a gente dar alguns passos para trás, até para contar um pouco de como é que chegou na saúde mental, né? Acho que, até trazendo um pouco pro tema de vocês aqui, que falam muito de empreendedorismo, acho que o empreendedor sabe muito disso, né? Tudo que você cresce muito rápido, de uma maneira exponencial, naturalmente você vai enfrentar alguns desafios, né, do crescimento. E eu acho que o mercado em si, ele passou muito por isso, começou a descobrir necessidades em relação a isso. Então, de uma forma geral, quando o Games começou, né, então assim, acho que eu me lembro quando eu estava numa outra empresa ainda lá atrás, em 2016, e existia um desafio de o cliente que eu atendia, de falar assim, cara, a gente era patrocinador das Olimpíadas e agora? A gente vai olhar para onde? E aí eu comecei a estudar um pouco das tendências também, do que tinha, e agora, né? Realmente, eu venho de um background de Copa do Mundo, Olimpíada, né? Todo mundo acostumado a isso. E eu comecei a ver umas movimentações de games, na época era o Minecraft. E eu falei assim, né? Eu até brinco com ela hoje, assim, a diretora de marketing, a gente tem um relacionamento muito bom, assim, profissional, em termos de a gente fez muita coisa legal junto. E eu falo pra ela assim, ó, tá vendo? Você não me escutou lá atrás, né? Agora você tá pegando o bonde andando. Então, e foi uma coisa que, na verdade, também eu nem tinha noção realmente do tamanho que isso poderia pegar, mas já era uma coisa que estava se desenhando. Então, daquele tempo pra cá, o negócio foi tomando uma proporção muito grande, né? Acho assim, o mercado na Ásia, ele é muito grande, ele já é gigantesco, na verdade, né? Hoje, realmente, o domínio é muito mais, né? Aí da metade dos jogadores estão lá, né? Então, assim, de jogadores não só os profissionais, mas os amadores também. Até porque o tamanho de mercado lá também ele é gigantesco, pelo número de pessoas. Isso foi escalonando, né? Começaram os campeonatos, as orgs a se formarem. Aí veio uma discussão muito forte, né? Sobre dentro de casa. Pô, meu filho joga videogame o dia inteiro. Será que ele tá doente, né? Pô, eu preciso te dar uma chamada nele e tudo mais. O cara não estuda, né? A menina não estuda. Então, acho que isso foi tomando uma proporção muito grande. E eu acho que esse lance da saúde mental, ele também chegou de uma maneira muito potente, porque no fim do dia o negócio virou um negócio, né? Sim. Quando você vira um business, naturalmente você tem uma série de pessoas botando dinheiro e querendo o resultado daquilo, né? E meninos que, cara, assim, o cara hoje ele se aposenta com 25 anos no mercado de game. Mas né? tem muito do... O cara que jogava futebol lá na década de, sei lá, não vou chutar, porque eu não estudei isso, sei lá, Pelé, década de 50, que ele é campeão do mundo, já pagava alguma coisinha, talvez. Mas assim, o garoto que joga futebol, o pai também achava que ele era vagabundo. Com certeza. Exato. É a mesma história. A gente está vivenciando no esporte o que o futebol foi no começo do século passado, né? Até pouco tempo atrás o surfista, que agora o Medina e tal ganhando, meu filho, não quer estudar, só quer ficar surfando o dia inteiro. Agora é o videogame, né? Mas pode ser que vai começar a sustentar a casa, igual o Neymar hoje em dia. Eu acho que acompanha muito também a evolução natural das nossas coisas, né? Hoje a gente tá falando aí, tá assustadíssimo com inteligência artificial, né? Então, acho que tecnologia, sem dúvida alguma, é um total caminho sem volta e eu acho que games, na verdade, né? A gente fala muito isso, assim. Inclusive, a gente teve um projeto muito legal, social, que foi o Cruzado, que acho que focando muito nessa história, enquanto que games pode adicionar na vida das pessoas, que não só os atletas, né? Hoje você tem, só o Dalmo estava contando aqui da estrutura, né? Em termos de você perguntou sobre os psicólogos, isso é um grande exemplo da estrutura que se necessita de uma org, por exemplo. Uma org hoje é formada por um preparador físico, por um cara que, né, tem que olhar o mental, um psicólogo, um gestor, você tem que ter o gestor da casa, da game house que a pessoa mora. Então, o número de empregos que aquilo ali gera no entorno do atleta de esporte, ele é grande. E aí eu acho que esse projeto, acho que o Dalmo pode contar, que eu acho que ele é muito bacana e muito focado nessa história do social, de aproximar essa turma também que tem uma barreira, né? Porque no fim do dia, essa barreira dos games, você tem de fato ali um limitador de ter uma estrutura para jogar. É isso que eu falo. E aí eu acho que... Será que não vai ser um esporte elitista, assim, por um tempo? Ele é. Só que eu acho que aí a história do smartphone, ela quebra um pouco. E aí é onde você tem muito mais pessoas jogando, porque hoje o número de telefones, né, de smartphones que a gente tem... Tá 2 para 1, né? É 2 para 1. Então, acho que isso vai muito em linha, né? Quando você... É o que eu falei, você entra no ônibus, tem uma turma lá jogando Candy Crush, tem um monte de gamer ali. Então, acho que... né, mas acho que vale a pena contar um pouquinho disso. Existe só fazer a parte social é muito legal, mas existe liga feminina e masculina ou mistura tudo? Então, isso foi uma coisa que quando eu venho do esporte tradicional, também, de cultura tem e o esporte tradicional. Masculino. E a primeira coisa que me chamou a atenção, eu falei assim, caraca, legal, porque agora vai ser tudo misturado, né? Porque não tem a questão física que faz a diferença.
E aí foi um impacto, vamos dizer, negativo, que eu tive de forma... a primeira impressão ali, né? Primeiro que existia todo um preconceito... Porque, pô, o game, primeiro você joga de bobeira, né? Joga brincando ali com seus amigos. E as meninas, muitas vezes, tinham que mudar o nick, não falar, né, no fone... Porque, às vezes, o cara do mesmo time matava ela só de sacanagem. Uma garotada boba, muito jovem ainda, então... Sim. Mas isso dificulta a entrada das meninas dentro do esporte o time eletrônico. mais ainda tá tipo 10-1, uma proporção Não, assim? Não, ainda é bem maior até. Bem maior. Então existe ainda um estímulo, por exemplo, a gente no nosso projeto, no MEG, e até o anterior ao WESG, a gente tinha uma modalidade só feminina exatamente para estimular o esporte feminino de forma mais completa. Mas o que você acha? Precisa ter uma modalidade feminina e masculina ou dá para juntar? Por enquanto, sim. Sim. Acho que no futuro, espero que breve, não mais. A gente, na verdade, não tem o masculino, né? A gente faz o Open. Só que acaba sendo, na sua maioria, masculino, porque é uma questão de funil. E tem mulher participando também? Tem, mas bem pouco. Tem. E se destaca já? Já, sim. A gente tem grandes atletas já. Legal. Acho que o próprio prêmio mesmo também que a gente tem, agora vai acontecer no final do ano agora. A gente tem categorias hoje exclusivamente femininas e o tamanho dessas meninas realmente já no mercado de games, ele é, cara, muito relevante, assim. Eu acho que isso hoje é um problema, de fato. É um mercado, assim, né, de jogadores, em sua maioria masculino, então naturalmente você vai ter problemas ali de machismo, etc, como o Dalmo falou. Cara, e eu acho que isso é uma responsabilidade de todos aqueles que estão no ambiente de games, né? Então, como a gente combate isso? Então, já tem empresas privadas, né, de patrocinadores, que levam projetos para combater esse tipo de coisa. Então, acho que as próprias orgs, né, os publishers, eu acho que realmente é um problema de todos em que a gente precisa, de fato, tentar atacar para minimizar. E o prêmio, só complementando a questão do prêmio, o prêmio ele passou por um processo de amadurecimento mesmo, porque era uma discussão, a gente realmente faz uma categoria só feminina, porque parecia que elas não tinham a mesma importância ou não poderiam jogar igual os homens, né? A gente falou, cara, é um processo de crescimento junto. Tipo, a gente precisa dar luz a elas, precisa dar destaque a elas, e foi um processo que a gente fez nos últimos anos do prêmio, e, cara, tem sido super, super proveitoso, assim, super bem sucedido. Até para explicar, né, para quem tá vendo a gente e não conhece também, a gente, um dos nossos projetos lá na empresa é o Prêmio Esportes Brasil, que basicamente, para deixar fácil, né, hoje é o Oscar dos esportes. Então é literalmente uma cerimônia onde a gente premia os melhores do ano dentro do mercado de games. Então, jogadores, jogadoras, publishers, enfim, o mercado ele se reúne ali no final do ano para que a gente possa entregar. Então, uma coisa bem legal, enfim, vai ser uma hora de Sport TV. Todas as modalidades, quase todas, né, modalidades, e os destaques do ano. O próprio envolvimento hoje, o Grupo Globo é sócio nosso, né? Então, a gente tem uma hora aí de Sport TV, que é super legal, uma cobertura muito bacana. Isso já é um exemplo dessa visibilidade para essa turma, né? Então, você imagina uma jovem chegar em casa e falar assim, pô, pai, mãe, liga lá no Sport TV que você vai me ver recebendo um prêmio. Sim. E no jogo de celular tem também uns que já estão pagando milhões? Isso foi ou ainda tá no CS? Para mim, CS... Voltando no que o Dani estava falando desse amadurecimento do mercado e dessa popularização que veio através do smartphone, a gente viu muito no prêmio, assim. O prêmio, obviamente, tinha um perfil ali o prêmio já tem 7 anos, né? Então, nos primeiros anos era um perfil ali do jovem de classe média alta, perfil muito clássico ali do jovem gamer. E com a entrada do Free Fire, que foi um jogo que popularizou, foi um grande disruptor ali nessa parte de popularização Free Fire do game. Tipo CS? Free Fire, não, Free Fire é um jogo de mobile, onde uma garotada de comunidade começou a jogar, teve acesso. Então ele se popularizou, imagina. Mas é tipo de polícia... É um jogo de tiro. Assim, é o que a gente chama de... no caso ali, ele é mais até um MOBA do que um... Não. Ele é um... Pô, agora me fugiu a... Mas só para o pessoal se situar, você tem um personagem... É um personagem. Exatamente, que você vai e aí você pode comprar as suas armas, seus itens, enfim. E aí você joga num ambiente ali para poder, obviamente... Né, quase um CS. Ali. Enfim, é um modelo diferente. Exato, é diferente. Tem muita coisa. Na minha época tinha 007 no Nintendo 64 e futebol. Esse jogo, esses dois. Tomb Raider. E o Free Fire ele foi disruptor por isso. Então você, quando chegou lá na premiação, você já viu um outro perfil de atleta. Legal. Que foi onde surgiu o Nobru, que foi um cara que eu fui estudar depois, né? Tipo...
O que acontece? Essa galera tinha tanta vontade de uma representatividade, né? Quando o Nobru surge, eu fui uma vez, eu falei, cara, quero entender o que é o Nobru. Nobru é o jogador? Nobru é um jogador. Ah, tá. Que hoje é um mega influenciador, dono de empresa. É legal, legal. Sim, 5 anos o garoto voou, assim. E eu fui, ver lá é tipo um Condzilla na música, Twitch, né? Um cara que veio dali e tal, vai ganhando destaque, isso é legal. E aí eu fui olhar, fui estudar o Gaules, fui estudar os caras que estavam em destaques, assim, aqui no Brasil. Eu fui ver o Nobru, ele tava com 2 maracanãs, vendo ele comer miojo. Tipo, ele tava interagindo com a galera, com o jogo rolando atrás, ele comendo, e o miojo sem fazer propaganda. Ele tava na época só comendo. E aí o problema da parte até mental, tô fazendo as ligações, assim, galera, por estímulo até das plataformas, ficam ainda, né, muito tempo online. Então não só treinam, como eles são produtores de conteúdo. Então é como se fosse o Neymar. Ele tem que treinar, ele tem que jogar e depois ele tem que ser um influenciador, criar conteúdos, porque ele vira uma empresa mesmo, né? Então... É que eu acho muito louco, meu sobrinho fica vendo os outros jogando. É isso. Horas. Coisa que pra gente era inimaginável. Quando a gente chegava pra jogar com um amigo, ele botava a gente pra olhar, ele ficou jogar bola, quando foi minha vez me chama. O Nobru tinha 2 maracanãs vendo ele, entendeu? Então é assustador. E ele veio de comunidade e tal. Ele é um cara que veio de comunidade. Legal. E esse trabalho social de vocês é o quê? Pra trazer cada vez mais pessoas da comunidade? Eu não tenho a intenção, né? O nosso projeto social, a gente não tem a intenção de criar um novo Nobru. Seria criar um novo Neymar. Assim, é muito mais difícil. A gente, na verdade, encurtar essa distância que existe das comunidades, de jovens carentes, com esse universo que é muito caro. Um computador é caro, cadeira então, é caro. Tanto que a gente foca até mais nos computadores, a gente foca mais onde a dificuldade de acesso. Então, os jogos que a gente faz, né, que a gente ensina, tendem a ser os jogos que a galera tem mais dificuldade. Porque o Free Fire, por exemplo, a galera qualquer um joga, ele baixa ali e joga. É de graça, baixou? É de graça e o jogo é leve. Então acho que isso que ajudou, obviamente, qualquer telefone se disseminar, exatamente. Principalmente nas comunidades que não tinham telefones talvez com, né, um nível assim. Telefone, velocidade de internet. Acho que foi natural que o jogo também fosse muito bem na turma lá. Não, pode falar. Não, e o processo que a gente está fazendo dentro desse projeto, a gente primeiro com Cruzada, que era uma comunidade, enfim, aqui na Entre, não sei se todo mundo conhece, é uma comunidade que existe entre Ipanema e Leblon. Muita gente que mora no Leblon e Ipanema não conhece a Cruzada. Ah, não, conheço ali, são uns prédios, até é uma rua bem estreitinha. Eu acabei crescendo ali naquele ambiente, porque eu joguei bola a vida inteira ali, cresci ali no Leblon. E quando a gente fez o primeiro ESG, a gente, como contrapartida social, montou um projeto social lá na Cruzada que tinha exatamente esse intuito de encurtar ali essa distância entre comunidade e game de forma geral. O que a gente percebeu também? Cara, beleza, eu tô ensinando eles a jogar que nem eu ensinar a jogar pelada. Pra eu tirar um cara dali, pra tirar um novo Nobru, um Gaules, que é um mega streamer, cara, é difícil pra cacete. Então, beleza, eu apresentei uma coisa que é difícil eles terem acesso e é difícil, inclusive, ele criar uma carreira. Então a gente, inclusive, tá evoluindo esse projeto. A gente vai lançar um projeto em breve, aí, um novo projeto social, que a ideia é, inclusive, trabalhar a parte de desenvolvimento de jogos. Que existe uma carência dentro do mercado de trabalho hoje no Brasil gigantesca, e aí sim, a gente realmente consegue mudar a vida desse jovem através do game de forma não só dele como atleta, mas ele criando jogos, trabalhando nas outras áreas do game que existe. E quem ama game, por exemplo, vou falar de vocês, você tá no mercado, mas a gente é da década de 80, sim. Pô, não tinha game. Como é que você foi... Atarizinho. Só Atari. Pra quem tá ouvindo a gente, quer entrar no mercado de game, que tem, pô, assim, eu quero jogar, mas eu não sou tão bom jogador, mas eu quero desenvolver, eu quero trabalhar na parte publicitária e tal. Conta a história de vocês um pouquinho, como é que vocês caíram nesse mercado, que é até pra motivar e também deixar claro, assim, pra você que quer entrar nisso, você tem que buscar essas áreas aqui, né? Tipo... eu caí meio que na sorte mesmo. Eu digo sorte porque eu adoro a área. Eu sou um cara que venho da cultura, muito por causa do meu pai. E por causa do esporte. Filho de compositor, né? Filho de compositor. O nome do seu pai não é estranho, mas eu tô com medo de falar alguma coisa e falar errado. Então melhor você contar a história aí, né? Mais fácil. Meu pai é compositor de música popular brasileira, parceiro falou de grande... Eu falei, porra... De grandes nomes como Cartola, João Nogueira, Monarco, Dona Ivone Lara. Ele vai dar uma palhinha aqui também. Não vou não. Você foi criado, teu pai escrevendo, tocando, vendo a galera. Mas fui sempre desestimulado muito a não seguir na carreira de jeito nenhum. Meu pai tinha 2 sonhos,
que eu não fosse músico e não fosse jogador de futebol. Eu acabei indo mais pro jogador de futebol, jogar, fazer esporte. E minha vida inteira foi muito ligado a esporte, tanto que eu participei não só... Sou um atleta, não falo que eu sou um atleta frustrado, porque acho que quando eu fui jogar bola mesmo a Vera, já mais tarde, muito por trava familiar, vamos dizer assim, acho que eu tinha talento, mas não tinha mais a vocação. Tava com a cabeça já um pouco mais, vamos dizer, tinha a cabeça do Neymar sem a bola dele. Vamos dizer, tava querendo sair, já tava numa outra fase. Mas o futebol te traz uma série de... O esporte, de forma geral, te traz uma série de coisas. Mas, enfim, trabalhei Pan-Americano, trabalhei em Jogos Olímpicos, trabalhei em X Games, ou seja, trabalhei um pouco Você é formado em publicidade, sempre ficou no esporte, né? Sempre fui... Eventos porque, na verdade, eu fui fazer publicidade muito por causa do esporte. Eu tinha aquele sonho de trabalhar numa Nike da vida, numa Adidas da vida, por causa daqueles comerciais com os atletas, mega criativos. Então, já era bem disruptivo, né? Porque na nossa época de escolher faculdade só tinha direito, administração, engenharia e medicina. Eu, na verdade, a minha primeira... Eu fiz marketing, fui trocando de faculdade. Fiz marketing, larguei para continuar jogando futebol e fui fazer administração. Fui fazer administração, que a minha cabeça era a seguinte, falei assim, cara, vou ganhar dinheiro jogando futebol. Vou administrar meu dinheiro. Vou administrar meu dinheiro depois. Pensava grande, mas acho que a confiança é importante. E aí, no curso de administração, um professor veio assim, eu fiz primeiro era, sei lá, introdução à administração, alguma coisa assim. E era para fazer um trabalho falando sobre gerência. Simples, trabalho sobre gerência. Eu escrevi um texto, fiz um texto comparando a gerência com o maestro de música, que ele não precisaria ser o melhor, né? Acho que um gestor, né? Você não precisa ser o melhor em tudo, mas você precisa ter uma baita de uma equipe em volta que seja muito boa. E aí eu fiz, aí o cara me chamou, o professor, isso que é bons professores, né? O cara me chamou assim, você tem certeza que você quer ser um administrador? Você tem todo um lado criativo. E hoje eu faço, né, tem todo um lado criativo, mas também sou um gestor, então acabei misturando e foi bom os dois lados, mas acabei migrando para publicidade mesmo e terminando. Esse exemplo do mestre é muito bom, realmente. Você ser gerente de uma empresa, você tem que saber botar as pessoas certas no lugar certo e entrar na hora certa. Você não precisa, ele não toca todos os instrumentos, ele entende do conjunto. Escolher, acho que você está rodeado de pessoas boas e competentes e muitas vezes melhores do que você, né, nas áreas. Sem dúvida melhor que você. Você tem que buscar essas pessoas, né? O foco é esse, né? Buscar pessoas melhores. Que te acrescentem. E você, Dani, caiu de paraquedas? Na verdade, a minha história, ela esbarra bastante aqui, assim. Eu acho que é muito parecida. Eu também, obviamente, tive um sonho aí grande também de ser jogador de futebol. E... Todo mundo, né? Todo mundo queria resolver. Igual essa molecada do game. Quer resolver a vida rápido. Era um status na nossa época. Eu acho que era uma coisa de gostar também, cara. Era um sonho mesmo. Era mais romântico. Era romântico. E você realmente, sonhar com aquilo e gostar, enfim. E eu acho que aí também, agradeço minha mãe também até hoje aí, né? Por ela também ter falado assim, acho que aqui não tem mais como, não vai morar em lugar nenhum, assim, pra jogar bola, vai estudar. Então, tinha uma bolsa ali no Santo Agostinho. Eu falei, cara, então acabou, aqui parou. E aí, acho que, cara, desde então, eu venho de uma família de médicos, pela parte da minha mãe. Eu ia fazer medicina até 2º ano do colégio. Aí, eu uma vez estava na casa da minha avó lá, em Catanduva. Abri o livro de medicina, tinha uma foto de uma cirurgia. Eu falei, isso aqui era pra mim de jeito nenhum. E aí, fechei. Também, cara. Aí, fechei, eu vi que não era pra mim e fui buscar outras coisas. Então, comecei a pensar em... E aí, nessa época, nem existia a história do marketing esportivo. Aí, mas eu queria trabalhar com futebol e etc. Enfim, então, acho que isso aí veio crescendo. Aí, acho que a comunicação é mais próximo. E aí, eu também tenho um tio que trabalhou no mercado publicitário há muito tempo e tal. Conversava muito com ele. Ele falou, cara, de repente olha uma coisa um pouco mais abrangente, a comunicação vai ficar uma coisa muito, às vezes, específica. E, foi a melhor decisão que eu tomei, eu fiz EDM. E acho que isso me deu uma cancha muito legal para aplicar em muitas coisas do que eu passei também na minha vida profissional, porque você se torna até um profissional mais abrangente. Você consegue falar, não especificamente de tudo, mas você fala de tudo de alguma maneira. Então, e claro, você vai buscando se especializar, né, onde eu acabei indo mais, foi uma parte muito mais ali do marketing em si. E a minha carreira inteira, basicamente, eu comecei, na verdade, o primeiro estágio foi no Santander Banespa ainda.
era uma área que chamava-se Creli, que era para cobrar basicamente os devedores do banco. Então, tirava um relatório todo dia, ia ligando para cobrar. Chato que liga quem pra tava caramba. com parcela atrasada. Então, assim, mas acho que isso para mim é muito bacana, você lembrar que, cara, assim, eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com coisas que na minha vida eu nunca pensei que ia poder, né, trabalhar. Então, oportunidades e momentos que eu vivi, assim, como carreira que foram muito bacanas. Então, desde então, eu estava sempre buscando a história do marketing esportivo, não estava desistindo daquilo. Aí depois fui estagiar numa outra empresa de projetos navais, até que eu caí. Eu tinha uma vaga para trabalhar na administração de uma empresa, que era a antiga Top Sport, que hoje é o Esporte Interativo, que mudou. Sim, o canal, né? É o canal, enfim. E aí, eu entrei pra, cara, trabalhar na área do administrativo mesmo. E até aí, cavando uma vaga, de lá surgiu pra uma outra empresa, enfim. Aí eu trabalhei minha vida praticamente profissional inteira dentro do esporte do marketing esportivo. Então, vi o negócio realmente chegar ali na Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Era uma década de ouro que o Brasil ia viver. E acho que acabou dando certo, né? Porque o sonho do marketing esportivo lá, eu consegui realmente viver isso no ápice mesmo, assim, enfim. Então eu trabalhei com todas as áreas ali que você possa imaginar, com atleta, com hospitalidade corporativa, com consultoria. E eu acho que muito legal das empresas que eu trabalhei também foi ter me dado um background também de ter, enfim, lidado com diferentes indústrias. Então, telefonia, seguro, enfim, banco. Então, uma série de indústrias que tem suas especificidades e você entender daquilo, né? O mercado de consultoria, por exemplo, ele te dá muito essa história. Então, você poder estar junto ali do cliente vivendo a dor dele. Então, acho que hoje esse perfil eu carreguei muito para minha vida, né? Então, é uma coisa que também me ajudou bastante aí, mas como caiu nos games, então acho que foi uma consequência também. Então, o que é muito legal muito do que eu vivi lá atrás, você consegue aplicar para cá. Naturalmente, você tem que ter uma especificidade maior. Acho que, como qualquer assunto... É bem nichado, né? E você tem que saber falar daquilo, assim, né? Eu não me considero o baita expert. Com certeza aqui, se botar no YouTube aí, você vai ter milhares ali que vão falar, talvez, do assunto melhor até do que eu. Mas, assim, eu me considero uma pessoa que consegue... A gente consegue aqui, né? A gente como empresa também, hoje, tratar dessa forma, adequando isso para o mercado corporativo. Então, no início você via muita impressão assim, games, como é que a gente vai investir? Videogame? Então, e aí quando você vai mostrando com números, ideias, planejamento, como você vai se comportar dentro daquele ambiente, eu acho que isso fica claro hoje com o potencial de muitas empresas hoje terem virado o canhão para lá. Então, porque você trabalha com patrocínio, né? Você fica convencendo empresas a botar dinheiro mostrar no o porquê negócio, daquilo, né? Eu acho que é menos o compra aqui para receber quanto e muito mais como é que teu dinheiro pode efetivamente ser bem investido, né? E você ter retornos diferentes, né? Em objetivos diferentes. Quem é o cliente da GTG, assim? Tipo, eu busco... cuidar do atleta, eu busco os patrocinadores, eu busco... Na verdade, até um gancho que o Dani deu, assim, hoje as empresas, né, acho que na pandemia foi o grande boom das empresas, tipo, cara, quero estar no game, tipo, como eu vou estar? E tem esse primeiro erro, assim, como o game fosse uma coisa meio única, né? Tipo, game, eu tô falando com o cara é gamer. Igual eu comecei aqui, não fazia ideia que era Você faz... Tinha um org, tinha não sei o quê. Ele é gigantesco, né? O universo que eu nem puxando pra música, né? Quero investir em game, sou uma marca, quero estar em game. Beleza, que tipo de game? É tipo música? É sertanejo? É funk? É MPB? Qual a sua cara, né? Porque dependendo do seu perfil, você vai para um game específico, né? Então, teve um erro, assim, acho que teve um boom na pandemia e pós-pandemia ali. Muita gente tirou proveito de marcas querendo vender o game, né, por falta de conhecimento, mas, né, muita gente falou, cara, que é preciso, o meu gerente, meu diretor de marketing falou que a gente precisa estar em game, como é que quero estar no game? E as pessoas venderam sonhos. A gente teve um case muito bem sucedido, por exemplo, com a Ipiranga, que a gente fez uma ação da Ipiranga no metaverso, que a gente falou, é muito legal você estar aqui, hoje está bombando hoje, né, dentro de criações de conteúdo, que é o pessoal do RP, que é você vivenciar um personagem ali, você faz uma vidinha ali, por exemplo, no nosso caso, a gente fez todo um universo ali baseado dentro do que a Ipiranga pediu pra gente,
Então você fez ações dentro do jogo. Você podia ser aquele cara do posto Ipiranga, que fica sentado ali dando dinheiro. Não era bem isso que a gente fez. Por exemplo, na Ipiranga a gente criou dentro de um jogo, né? E aí você tem os influenciadores, por exemplo, você, a gente não entrava em jogos. Você tem uma vidinha ali que poucas pessoas têm. É bastante gente, mas são poucas peças. Todo mundo acha que vou investir no jogo e todo mundo vai jogar com a minha marca. Não, você vai botar algumas pessoas para jogar e outras vão assistir. É uma historinha ali, né? O RP é isso, é você acompanhar uma historinha. Então os caras tinham que entrar dentro do posto Ipiranga, tinham a MPM lá, enfim, tinha uma série de ações lá. Depois a gente fez um autódromo onde tinha uma corrida lá, a galera que ganhava, fizesse o melhor tempo, ganhava ingresso para o Rock in Rio. A gente associou uma campanha deles que eles tinham de desconstrução da palavra Maria Gasolina, né? Como tipo uma mulher empoderada que era dona de posto. A gente criou o personagem da Maria Gasolina dentro do posto. Botou até o cachorro caramelo. O cachorro caramelo dentro. Você podia interagir com o cachorro e tal. Então a gente fez dentro de um custo. Vira-lata caramelo, né? Então a gente criou uma história e fez ela vivenciar o game de forma legal, sem gastar nenhuma fortuna e trazendo resultado. Então, quando você vai, por exemplo, para a parte de patrocínio, também é vendido, às vezes, um universo de possibilidades e você tem limitações. Qual, vamos dizer, o nosso diferencial? A gente sempre está pensando como a gente faz essa ponte de uma maneira legal e verdadeira. Porque não adianta você entrar também dentro do universo do game, que o gamer, né? Esse gamer, parece um mito, o gamer. Ele, cara, se você entrar ali e quiser tirar só uma pontinha dele ali, me dá um pouquinho do teu dinheiro, ele percebe, ele não é bobo. Sim. Então, como é que a gente faz isso de uma maneira suave, legal e de forma verdadeira? Acho que isso foi o grande... algumas empresas souberam fazer isso e outras só tiraram proveito e tem algumas marcas, inclusive, dando uma meia trava, né? O esporte viveu muito isso também com a história da Copa, porque qualquer esquina que você ia tinha uma empresa de marketing esportivo. Então, eu sei falar de esporte. Então, e aí, naturalmente, quando isso acabou, é claro que o mercado se autorregulou, né? Então, ficaram realmente quem são as empresas que estavam preparadas e que efetivamente tinham se planejado para falar daquilo e tudo mais, enfim, saber lidar e conduzir aquilo. Até porque existe um túnel que ele acaba e ele tem que sair do outro lado. Então, quando acabou a Copa, era a história de assim, e aí, vou fazer o que agora? Né? E aí já veio uma Olimpíada, e depois da Olimpíada eu vou fazer o quê? Então, acho que isso... eu acho que o game... ele de forma geral vem vivendo, né? Assim, acho que já foi um pouquinho talvez ali pior no sentido de você ter muita empresa ali. Não, game agora, vamos falar de game, uma empresa fala de game, eu sei falar de game. Surgindo empresas à torta direito. E eu acho que isso acaba dando uma dificultada também muito para as empresas, né? Hoje as marcas, né? E aí falo do meu lado aqui também como um olhar de patrocínio. As marcas hoje, elas têm um papel fundamental. Porque o investimento delas faz com que várias iniciativas vão à frente, né? Então, eu acho que a gente tem um papel muito importante de explicar como fazer isso de uma maneira que possa reverberar na vida das pessoas, né? Então, acho que as marcas estão ali com seus produtos para poder trazer aquilo, né? Então, tem seus propósitos e a gente acho que tem um papel realmente de trazer, né, propriedades e conduzir isso de uma maneira que, né, ajude eles a chegarem nesses objetivos, né? Então, acho que... Então, quem quiser trabalhar com isso, tem publicidade, marketing, administração... É um mundo bem amplo, cara. Faculdade para desenvolver o game, como é que tá hoje? Qual é a faculdade de engenharia de alguma coisa? É um gap que existe dentro do mercado brasileiro, acho que diria até mundial. Parte de desenvolvimento de jogos é algo crescente. Diria até que todo esse avanço de inteligência artificial... Isso que é a minha preocupação. Assim, o cara vai estudar computação para desenvolver, mas vem problema. A galera que é mais do ramo de design, que hoje você resolve de maneira... Por exemplo, tem muita gente que hoje vai lá no ChatGPT, entra ali, entra numa outra... você cria uma arte já bem resolvida do que você quer. Então, por exemplo, a própria galera de designer, acho que migrando para essa parte de game, hoje você tem plataformas como o Unreal, que é tipo uma plataforma da Epic, né? Uma plataforma de criação de jogos que a galera está usando para cinema. Tipo, a gente já usa, por exemplo, hoje a gente no nosso projeto de competição esportiva, que é o MEG, a gente criou todo um universo paralelo a ele. Depois eu conto até, porque isso foi um pensamento comercial. A gente criou todo um universo através de Unreal.
Então, no futuro a gente pode até gamificar algo que seja proprietário nosso. Então, isso através dos nossos designs, dos nossos planners, que antes era uma coisa de publicidade ali, né? O cara escreve um textinho, te manda. Então, hoje, essa galera com inteligência artificial, se você for esperto, vamos dizer assim, você utiliza ela com o seu benefício e você vai caindo um pouco para essa parte de plataformas de game que vai se dar bem. E fora as novas profissões que vão surgir também, né? Então hoje já está sendo discutido aí bastante se daqui a pouco a gente vai precisar ter um gerente de inteligência artificial, né? Que é um cara que basicamente ele vai conduzir ali de uma maneira, entendendo quais são os liabilities que estão envolvidos ali, enfim. Não, então, estão desenvolvendo uma engenharia, esqueci o nome da engenharia agora, que vai ser para o cara extrair o melhor da inteligência artificial, porque a inteligência artificial vai estar para todo mundo. Sim. Se vai botar lá alguma coisa, ela vai te entregar, mas você tem que saber perguntar. Isso. Eu acho que até mais complexo também é a história do compliance mesmo, né? Então, como é que já é uma essa coisa informação que tá minha, não é? Exato, Pegou, eu fui lá no chat GPT antes. Hiper discutida aí, que certamente vai ser a função dessa pessoa, né? Conduzir, dar um pouco desse... ser o responsável dentro da empresa, né? E garantir um pouco que a empresa está caminhando corretamente. Né? Falando como empreendedor, assim, eu fico pensando, é um mercado bizarro, porque você pode ter... O atleta durava até 30 e poucos anos, o atleta de game pode jogar até sei lá quando. É infinito, né? Até enquanto ele tiver vontade. Tem as pesquisas que também já dão... tem um limite. Porque mas tem é 50, 60, não vai ser 30. Não, mas é porque o que acontece? Vem uma galera mais nova que, parece que já nasce com um chipzinho ali, cara. O nível de dedicação do atleta mesmo. Né? Não, até dizendo que você não vai ter aquela velocidade, a vista não tá muito boa e tal, você tem suas deficiências quando você fica mais velho. Mas... A idade chega pra todo mundo, no esporte eletrônico também. Também? Assim, também. Interessante. Também. Mas pode... E ainda tem um dificultador, por exemplo, os jogos evoluem, né? Então, diferente do futebol, que você sabe que é o futebol, tudo bem, vai mudar uma regra, mudar uma regra no futebol é anos. Mas o game também tem a questão do jogo, da durabilidade do jogo. Isso é um esporte que pode estar bombando em 2 anos, 3 anos e depois... O CS tá uns 20. O CS tá há muito tempo. Mas, por exemplo, o CS acabou de ser renovado, né? Foi pro CS2. E tá a mesma coisa, assim? Eu lembro uma fase da piscina. Ele deu uma evolução. Pega pra capar, era pequenininho ali, tinha uma piscina. Tinha uns outros mapas que eram maiorzão. Ainda tem aqueles mapas, né? Tem... Mapa do Rio, que era legal pra caramba. Mas esse é o proibidão quase. Não, eu jogava 20 anos atrás isso aí devia ter só na Lan House específica. Mas a galera brinca até hoje com as musiquinhas era muito legal. E vocês que, assim, e o pai que tá assistindo isso? Bom, o garoto que tá assistindo isso quer ser, tem bastante dica aqui, mas e o pai? Como é que ele olha pra isso e fala assim, por exemplo, jogar futebol, você ia pra escolinha, era 1 hora, 1h30, 2 horas no máximo. Hoje você consegue ficar jogando chegou da escola, tal, almoçou, ficar 8 horas frente ao computador. Qual é o trabalho que a empresa faz assim, tipo, já tem estudo disso, o limite são X horas por dia, você pode apoiar, esse é o futuro, mas cuida daqui, cuida dali. Tipo assim... estudo você tem os mais diversos possíveis, né? Desde falando quase botando o game como uma coisa perversa ou... Pois é. Ou sim. como o game para desenvolvimento da capacidade cognitiva gigantesca. Então, acho que tudo é bom senso ali. Acho que é sentir se teu filho está se comunicando com o externo, está praticando esporte, estimular de outras formas. Mas o game é uma coisa saudável, não é uma coisa... Qualquer coisa. O celular hoje é um problema. Né? Se você ficar o dia inteiro no celular, teu filho ficar o dia inteiro no celular, ou a gente que já fica o dia inteiro no celular, ele é um problema. Isso vale para o game, vale para qualquer outra atividade. Tem essa demonização um pouco dos jogos de videogame, tem essa questão de violência e tal, mas aí já tem estudos bem que, tipo, saber separar problemas pessoais e individualizados ali, né? Aquela pessoa tem problema e cometeu um problema ali, você está querendo trazer para um universo gigantesco, né? Eu acho que vai bem nessa aí. Você dosar, também ter relacionamento fora, praticar esporte. Isso, é estímulo. Como é que chama? É game e esporte físico que fala agora? Qual o nome que vocês dão? O esporte eletrônico. Esporte eletrônico e esporte. Esporte, praticar esporte, etc. Eu acho que um movimento também que acho que só credencia não só o crescimento, mas a realidade que isso é esporte efetivamente e precisa, voltando no início da conversa aqui, né? Esses caras precisam estar na academia
com certeza absoluta, assim. Você tá com o seu corpo bem, naturalmente ele vai reagir para sua mente e para outras coisas. Então, os benefícios além de ficar bonitinho, né? Exatamente. E eu acho que o movimento que, por exemplo, a gente agora vai entrar num ano olímpico aí, em 2024, o próprio COI, né, que é o Comitê Internacional Olímpico, ele já está fazendo diversos testes e aproximações para que jogos eletrônicos sejam parte... Eu ia perguntar isso. Vai ter Olimpíada de Jogo Eletrônico dentro da Olimpíada, possivelmente. Exatamente. Em algum momento isso vai acontecer. Então, eu acho que esse estudo que vem sendo feito e essa aproximação, acho que já é um momento, um movimento que credencia muito para onde esse troço está indo, né? Então, eu assisti um pouquinho de um jogo de CS ou de alguma outra coisa que meu sobrinho joga. Eu não consigo assistir. É muito rápido, cara. Tipo... assim, meu pai não vai assistir essa Olimpíada de game, ele não vai entender, cara. Porque muito rápido. É porque não é feita para, vamos dizer, para a nossa geração, vamos dizer assim, né? Na verdade, eu falo, o COI ele precisa muito mais do game, né, dos esportes eletrônicos, do que o esporte eletrônico precisa do COI. Também acho. Acho que se tiver uma Olimpíada só do game... É um desejo dele rejuvenescer, obviamente, né, os esportes. Eles estão tentando. Tem skate, agora vai ter aquela dança, aquela competição que isso aí então, isso é uma tentativa, só que também. Diferente do esporte tradicional, acho que essa é a grande barreira, assim, do esporte eletrônico pro entrar dentro dos Jogos Olímpicos, que é a questão de publisher, né? O esporte eletrônico ele tem o seu dono. Então tem uma série de questões que, vamos dizer, como é que seria o doping eletrônico? Poderia ter, né? Você tem um benefício ali. Então tem uma série de coisas. Enfim, você pode ter uma série de Hoje tem questões... No jogo eletrônico? Não, o doping eu tô falando eletrônico mesmo. Tipo, um benefício tipo a própria publisher. Eu pensei que era o jogo tomar um remédio mas isso é capaz de ter. A gente vai ver CS na Olimpíada, não vai ver futsal. Porra, o que ele falou, acho que muitas empresas fazem já também, né? Que é assim, cara, como é que eu rejuvenesço a minha base de cliente? Então, ou a empresa tem um produto já focado, né, para o mercado jovem, ou tem muita empresa que já fala de produtos tradicionais dos próprios bancos. Né? Você teve um movimento recente de vários bancos tradicionais se aliando com o game. Né? Patrocinando o Free Fire, patrocinando... Né? A gente, lá mesmo no nosso Prêmio Esporte Brasil, tem o Itaú. Acho que tem uma propaganda do Santander que tem uma menina fazendo embaixadinha e tal, que assim, pô, uma menina fazendo embaixadinha, não é embaixadinha, é campeã daquele negócio de... que fica de cabeça pra baixo, faz embaixadinha de cabeça pra baixo e... Sabe? Tem campeonato, eu esqueci o nome. Isso é o Bradesco agora. Que do Bradesco, Pô, falei. Mas aqui não tem problema, não pode falar. Mas é isso. Mas acho que não é embaixadinha o nome, é um street, sei lá. Eu esqueci o nome. Que fica fazendo sim. habilidades ali, bota a bola no pescoço. Show do que provavelmente... Daqui a pouco você vai estar na Olimpíada também. Tem muita discussão aí, cara, boa, assim. Eu acho que o mais importante... Acho que para um pai, para a mãe, né, que tá olhando, eu acho que é o mesmo movimento quando seu filho vai caminhar para o esporte. Então você tem uma responsabilidade de ver onde é que ele tá praticando isso, se os profissionais eles são sérios, se aquela organização é séria. Né? Eu acho que assim, no fim do dia são menores de idade. Então, começando cada vez mais cedo. De acompanhamento. Mas teve no futebol, nos esportes também, né? Aquela Rebeca que foi campeã olímpica, não me lembro agora, acho que foi campeã olímpica, né? Em alguma modalidade. A Rebeca da ginástica olímpica. Ela falou, pô, saiu de casa com 10 anos ou menos. Também já tinha isso. O atleta começa, vamos dizer, de alto desempenho, a maioria já começa com 11 anos, 11, 12 anos. Essa responsabilidade já tem. Já no Brasil, muitos já são, vamos dizer, com 14, 15 anos, eles já são os maiores provedores dentro de casa, né? Era o caso do Neymar, por exemplo. E vai ser assim também no esporte. Eu acho que aí vai no caso da saúde mental, assim. São meninos e meninas de 12, 13 anos com a pressão de ganhar um jogo e etc., torcida, e aí eu acho que tem a história da internet que, cara, potencializa tudo isso, né? Então os haters, enfim, a galera que fala um monte de coisa. A internet, as redes sociais aproximaram muito hoje o ídolo do fã. Então, se você acaba tendo a oportunidade de conversar ali um pouco com pessoas que têm realmente grandes bases, cara, assim, é um ser humano. Ele tá lendo aquilo ali, ele vai olhar, assim, talvez não vai ler 100%, mas ele vai olhar e vai ver, né? Mas então... tudo se repete, só tá mudando a velocidade, o modo. O jogador também tinha, o jornal que criticava, dava aquelas notas de 0 a 10, se o cara foi bem, foi mal, era a mesma coisa. Só que agora ele recebe 1.000, 2.000, 5.000 acabou o jogo, o cara tá críticas. lá na tua... você é isso, você é aquilo, enfim. Então, mas hoje, eu não tenho filho, né? Mas um dia terei.
eu incentivaria ele a, no mínimo, estar por dentro, jogar, ele interagir com o game. Porque isso pode fazer total diferença dele no futuro de uma profissão, assim. Sim. Então, quanto mais... Isso é conhecimento. Ele ficar fora do universo... Inclusão. Isso é inclusão. Ficar fora do universo game é meio que alejar ele para talvez uma hora lá na frente de uma competição através de uma vaga, entendeu? Isso seja no ramo de publicidade, administração ou qualquer coisa. Quanto mais você tiver conhecimento sobre determinado assunto, e o game é um baita de um assunto. Ele não... Porque a gente fala como uma coisa nova, né? O game não é novo. Como você falou, tem o Atari lá atrás, a gente jogava. Ele só está evoluindo, se tornando maior. Ele só fica maior, ele não fica menor. Você não vê uma curva descendo, você vê ela só crescendo. Não, e é isso, cara. É o esporte. Diminui a velocidade. É o esporte, já vai vir o metaverso. Você falou do metaverso, eu adoro o metaverso. Eu acho que é o futuro mesmo. Eu já penso na minha área, penso em desenvolver cursos na área de engenharia, onde você cria um ambiente no metaverso, onde as pessoas podem testar a parte elétrica, eletrônica, de sistemas e tal. Isso, eu sou muito antenado nesse assunto. Porque para mim o cara vai entrar no computador, ele vai praticar esporte, ele vai num show. Por exemplo, tá tendo esse show agora da Taylor Swift no Engenhão. Eu fiquei vendo, minha esposa queria ir e tal, e vira madrugada de ingresso. Isso vai acabar, cara. Isso aí daqui a pouco ela vai estar no metaverso, e aí você vai estar lá, você pode botar 50 milhões de pessoas lá dentro. Eu acredito totalmente nisso, que você vai curtir um show muito real. Eu acho, e dali vai jogar videogame. Tem a questão da experiência. Não vai acabar o mas vai ter também. Mas, por exemplo, a gente entrando nessa viagem. Acho que o ao vivo vai ter pra gente, que cara. É muito próximo. Vai ser a baladinha, vai ser o bingo. Cara, o nosso bingo vai ser no show. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, até porque a gente vive disso, assim, né? Então, cara, a gente tá vendo na pele, efetivamente, né? A gente passou por um momento extremamente desafiador pro nosso mercado, principalmente pro mercado de eventos ao vivo e tudo mais. E quando a gente efetivamente voltou, saiu, né, muito ali a vacinação, tomou um nível maravilhoso ali, graças a Deus, a gente, cara, viu na pele acontecer, as pessoas estavam enlouquecidas para voltar para o vivo, com necessidade de experiência de ver aquilo. Então, eu acho que, cara, todos os números, se você pegar do mercado de entretenimento, né, do mercado dos eventos ao vivo de forma geral, cara, feiras, né, tudo já bateu vários recordes do momento de pré-pandemia. Sim. Porque, assim, cara, eu acredito muito nisso, assim, a gente é ser humano, e o ser humano, ele precisa se relacionar de uma maneira que o Covid deu pra gente aí quase 2 anos, né, de realmente trazer coisas muito positivas, que foi o trabalho, né, por exemplo, a história do home office, que acho que muitas empresas quebraram um pouco ali, né, os seus... não, o home office não funciona, ele teve que funcionar, e muitas pessoas aprenderam a andar dessa maneira. Mas eu acho que, assim, cara, a gente como ser humano precisa disso aqui, assim, acho que olho no olho, conversar e tudo mais. Então, acho que a experiência, né, acho que talvez tentando contribuir com a opinião que você trouxe, cara, de uma maneira geral, isso aqui acho que tende, né, o evento ao vivo, ele tende a cada vez não só ser muito relevante, mas eu acho que a história do eletrônico, ele vai te ajudar a ter uma experiência ainda melhor, talvez no momento de você comprar um ingresso, de você chegar, enfim. E assim, acho que também sei lá, você tá com a sua família, não sei aonde, vamos compartilhar pra ver um show junto. Nesse momento. É difícil prever, mas eu acho que é um complementar. Porque, por exemplo, você tá num estádio, você quer ver a final da Copa do Mundo, você quer vivenciar aquilo e não tem como, porque tá, sei lá... Vai ter o metaverso também. O estádio ali. Então você pode guardar, por exemplo, X lugares ali no estádio onde as pessoas vão botar o seu VR ali de alta tecnologia e vão conseguir vivenciar... É isso, tô convencido que é isso. Porque, eu acho que você amplia. Acho que ele é complementar. Espaço, cada vez mais gente. Você para ter... convenhamos, você para ter seu filho praticando esporte, tá até desaparecendo... Você via muito mais campo de futebol, quadra e tal. Só desaparecendo. Ainda mais, assim... Você tem nos condomínios, aí com as pessoas privilegiadas. Mas, assim, numa favela e tal, é difícil. Ainda tem, mas tá cada vez mudando mais. Antigamente você via muita quadra. Eu jogava campo de 11 tranquilamente quando eu tinha 10, 12 anos. Tinha um monte. Eu sou dali do Governador, tinha um monte. Mas agora foi virando aqueles campinhos sintéticos. Negócio, né? 5 contra 5 ali. Aí eu lembro que teve um campo de futebol que a gente jogava, que virou 3, 4. O Batista era assim lá na Tijuca, que era um campão, mas eles botavam as redes ali e viravam vários campinhos. Com o esporte, o eSport, você não precisa de espaço.
Você precisa de rede, você precisa de tecnologia. Então, As isso vai crescer são outras, muito. né? Não vai acabar não a quadrinha para jogar um futsal, jogar uma bola, isso vai ter. O campo de grama sintética, mas vai... Você falou, a final de Copa do Mundo. A Copa lá no Japão. Pô, você tem 3 opções. Ver na televisão, você pagar caro para estar no estádio virtualmente ou pagar para estar no estádio. Sim. Eu acho que isso vai vender demais. Eu acredito muito nessa complementariedade, assim. Eu acho que mostrou pra gente que não é nenhum nem o outro, mas acho que os dois funcionam muito bem. É a história do home office, né? Assim, eu não sei como é que é lá. possibilidades. 100% do home office tem empresa que funciona, tem empresa que não, mas acho que o híbrido é sempre interessante. O híbrido é mais interessante, exatamente. mas cada vez mais a gente sente a necessidade, por exemplo, no meu caso ali, de estar mais próximo, assim. Sim. Porque você, cara, é bom, vamos dizer, ter lá os dias em casa ali, porque às vezes a pessoa se concentra, pra mim é ótimo. Porque responder e-mail, ver relatório. Não, quando eu tô na coisas, empresa, você acaba vindo down. 30 mil downs por dia ali, porque é isso, até pela carência ali, não carência afetiva, mas a carência de você não estar ali todos os dias, quando você tá, você acaba sendo mais sugado. Então é bom você ter aquele teu momento, mas a troca enriquece muito, né? E pensar que o ser humano é um pouco isso. Eu gosto muito de troca. Por exemplo, a nossa parte da empresa ali, principalmente da GTG ali, a maneira que eu entendo de crescimento da GTG é através de troca. Criatividade, né? Pô, e você pensar, porque troca, tem coisas que surgem ali, eu tô vendo lá o cara criar uma situação X, eu falo, cara, você soma ali, né? Em vez de ele te entregar pronto, e aí você ganha tempo. Contribui mais no processo. No processo do que algo que já chega meio finalizado. E aí você tem que criticar em cima de algo que já perdeu-se um tempo muito Por isso grande. que eu acho que o híbrido é legal, porque você tirar um dia, às vezes, para ficar no home office, para responder e-mail, ver relatório, porque você vai para a empresa, você é muito acionado. Uma coisa que a pandemia me trouxe, eu acabei com sala nas empresas. Tem empresa Rio e São Paulo, eu não tenho sala. Porque eu ir para a empresa, para ficar na minha sala... eu fico em casa. Então você acabei com a sala, não tenho sala mais não. Eu abro o notebook em qualquer lugar vazio, porque aí eu tenho essa troca. É isso. Mas eu já vou lá de cabeça vazia, de tipo, já respondi meus e-mails, a parte braçal assim do meu trabalho cada vez menos. Mas ainda tenho, já fiz, eu vou lá para ter troca. Eu adoro, café, conversa, aí você, pô, e aí, o que tá passando aqui, né? E tal. Isso é o que faz a empresa e às vezes crescer, até, por exemplo, você chega, tem casos assim, você tá em casa e você vai fazer uma reunião. Cara, você esquece um que ele poderia ter agregado ali. A reunião, juntou lá 4. Se tivesse na empresa, tem um outro que ficou ali meio perdido, que ele poderia ter participado daquele processo até para aprender. Porque você tem muito jovem, né? A gente, por ser game, a gente traz muita galera jovem. Sim. Então, esse jovem também precisa ser desenvolvido, precisa estar aprendendo ali, às vezes, até na nossa conversa. E ele pode, às vezes, cara, a gente brinca, né? A gente vai fazer um evento, tem lá os nossos gamers mesmo, aquele galera mais hardcore. Fala, quem a gente vai perguntar? É pro Down? Não, vamos perguntar pro Lasanha lá, né? Que é o nosso DA lá, que é jovem. Vou perguntar pro Fernando, que é um... Que já te acham velho, pra ter uma visão de alguma coisa? É isso? Acho que é o nível que você interage. Linguagem, ideias, eu sou um cara que me acho um garoto. Mas, cara, você tem uma questão de linguagem e convívio que tem coisas que não são feitas para mim. Sim. Eu tenho que ter essa consciência. Obviamente que eu bebo ali da fonte deles todo dia, mas é diferente do que você vivenciar aquilo. Então eu preciso trazer pessoas que vivenciam aquilo para eu não ficar aquele piada do tio do churrasco, entendeu? Sim. A linguagem tem coisas que a gente fala assim, porra, é sério que isso tá... É natural, não? Porra, é sério que isso é maneiro? Eles estão achando isso maneiro? Cara, se eles acham isso maneiro, né? Então eu tenho que ir nesse caminho. O público são eles. Mas esse conflito geracional é normal. Nossos pais também olhavam e falavam assim, pô, tatuagem. E é positivo. Eu lembro quando eu botei o brinquinho na orelha, vai ficar sem falar comigo. Mas ele voltou a falar. Eu acho que esse é o diferencial nosso, assim, de GTG e V3A dentro do mercado de game, que a gente não tenta ser algo que a gente não é. A gente tem uma série de profissionais, que a gente está falando de 2 aqui, né? Mas uma série de profissionais que tiveram todo um histórico dentro do ramo de cultura, de esporte, de outras áreas, que a gente não fica cagando regra de game. A gente tem especialistas e a gente se torna cada vez mais especialista nisso. E a gente fala com o gamer, aí eles agregam a gente um lado e a gente traz todo o nosso histórico e a gente forma uma coisa muito
É o segredo do sucesso. É o segredo. É a história de você ter pessoas melhores que você. Assim, hoje, claramente, dentro da GTG, por exemplo, tem pessoas ali que são infinitamente melhores do que eu pra analisar se aquele game faz sentido ou não. Porque eles vivem, né? Eu, durante a pandemia, comecei a jogar o Call of Duty lá, que era, né, pô, virou uma febre. Mas, cara, assim, eu vou dar a minha visão, né? Ah, beleza, assim, mas, cara, se você jogar na empresa, tem uma pessoa que tá muito mais capacitada do que eu pra falar sobre aquilo. Não dá. Então, pra gente não dá. Quando a gente vai jogar esse Call of Duty, meu irmão, é tipo ir na peladinha dos moleques de 16 agora. É só caneta. A gente só entra ali pra tentar se divertir um pouquinho. Não, a gente já entra naquela jogada. Pô, eu parei de jogar bola tem uns anos porque machuca, né? Assim, parei geral. Essa é a minha mágoa. Jogo tênis e tal. E comecei a fugir do esporte de contato, porque tem que viajar a trabalho e tudo mais. Vai pro game. Mas eu tinha 32 anos, eu sempre gostei de malhar e tal. Só que, cara. Tomei umas 3 canetas assim em 10 minutos, de uma molecada. Fui jogar uma peladinha no vale a pena, condomínio. né? Não, tá doido. É igual esse jogo, fui jogar também. É muito rápido, cara. Quando eu, na minha época do meu CS, há 20 anos atrás, dava tempo de mirar e atirar, cara. Agora você virou aqui, bum, bum. Não, isso é uma coisa que a diferença, rápido, a diferença aí do profissional... Eu comecei a me colocar para assim, eu não tenho condições físicas mesmo, assim. Isso você tá jogando com amador, você imagina com profissional. Isso. O profissional ainda é mais bizarro do que isso. Mas assim, e eu não sei como é que se prepara pra isso, porque se eu voltasse a malhar muito, praticar futebol todos os dias e tal, talvez eu ainda conseguisse marcar o garoto de 16 com 36. Mas no videogame, como é que eu vou me preparar? É muito rápido. Eu fico bem abismado, assim. Porque esse é o ponto, né? O atleta de alto rendimento, assim como no esporte tradicional, o cara treina pra cacete. Treina muito. Tem todo um lado de... Mas não, é tão rápido que a gente não consegue ver mas o jogo. Por exemplo, vou te falar um jogo... Eu juro que eu vi um campeonatinho, foi na Rio Innovation Week que tava rolando. Tava tendo um contra-contra ali, eram 4 meninos de um lado, tem uma galera lá, Eu só vi... Eu não tava entendendo nada. Eu falei, CS, conheço. Não tem a menor condição. Tem os caras vão que você trocar arma que é mais fácil, né? Eu, por exemplo, minha vida inteira eu gostei de game que eram ligados ao esporte tradicional. Então, corrida, futebol. Claro que joguei Mario. Jogos de verão no Mega Drive. Tinha até Olimpíada, né? Vôlei de praia. Vôlei de praia. Tinha o... Como é que era o nome? Era Kings of the Beach, que era o do Schmidt-Stock, cara. A gente tá entregando idade total. Aquele basquetinho também tinha, botava a galera pra jogar. Pegava o Bulls direto. NBA Jam. Eu fui tentar mesmo, o NBA 2K, né? Porque eu adorava jogar. Aí, de novo, gosto de jogar os jogos, né, de esporte tradicional. Cara, não dá. Pra mim, não dá. Porque é tanto movimento pra você fazer. Pô, antigamente eu apertava um botão, vinha lá o Jordan fazendo só o BA, O primeiro choque que eu tive... Hoje você tem que fazer um monte de coisa. O primeiro choque que eu tive com o jogo foi com a minha irmã. Ela era 7 anos mais velha. E a gente brincava de Mario que andava pro lado. E aí a gente ganhou um Nintendo 64. Ela já não conseguiu jogar o Mario. Eu tinha 10, ela 17, talvez, sei lá, tô chutando 8, 15. Ela não, isso aí me deixa meio tonta, porque realmente, do Mario Super Nintendo pro 64 foi bizarro. Tipo, que ele olhava 360, era 3D o negócio. Ela falou assim, não, ela queria andar pro lado, que pula e tal. Hoje você tá jogando até com VR já, então... Mas isso até isso, você saber a sua limitação e saber onde é que você tem que buscar a sua inspiração e essa correção, vamos dizer assim, é que faz a diferença. Se você ficar tentando forçar o que você não é e onde você não alcança mais, porque tem lá, tinha até uma modalidade que é muito forte na Ásia, né? Que é StarCraft, considerado um dos primeiros jogos eletrônicos, assim, né? Competitivo. Cara, não dá pra mim, tá? Eu tentei, eu não consegui entender. Não consegui. Era a primeira velocidade que os caras jogavam, toda a dinâmica do jogo. Cara, eu tentei entender, não consegui. Maneiro e tal, mas é da geração da sueca, cara. Não rolou de um truquinho e tal. É muito diferente. Não rolou assim. Eu vi alguns hoje eu consigo entender melhor e tal, mas é diferente. Por exemplo, o futebol, quem jogou futebol, você consegue saber que o cara tá marcando errado, que o cara... Cara, eu saí do Major de CS que teve no ano passado. Foi esse ano, cara, já tô no ano que vem já. Esse ano no Rio... cara, a galera saindo como se estivesse saindo do estádio de futebol, falando os moles que a Fúria tinha dado. A bateria que teve, né? Então eu senti um estádio, a galera tem uma análise que essa parte eu já não... Já me perde. Mas a galera que consegue analisar todo pra uma galera da minha equipe, porra, senta e eu fico assim, aí,
Perdeu por quê, sabe? Porque pra você lá, você consegue identificar lá o tiro, né? Pô, a estratégia você até consegue entender um pouco, mas o fino, a galera hoje já consome esse produto. Então, quando a gente tava falando até de nicho, você tem um nicho fã, você tem um nicho que é a galera que consome o detalhe, né? Eu quero saber lá o Pedrinho, né? Que é um bom comentarista de futebol. Tem o Pedrinho, por exemplo, o Gaulês, que é um cara que sabe muito de CS, que comenta já há anos, é o principal streamer hoje do Brasil. Ele vai no detalhe, é um cara que conhece, já jogou, já foi técnico, então ele conhece aquele no detalhe. Então você procura, cada público procura quem é o seu... Engraçado, você tá no meio de um caminho, você falou que quer ser pai, vai ter filho e tal. Você é filho de compositor, poeta, você tem 80 anos, seu pai, você falou aqui em off. Você tem quantos? 44. Então Porra, você me vai entregou. ter... Tá bem, pô. Ia dar 34 Aí eu ia cara. falar 28, pô. Aí você tem o seu filho que vai nascer daqui a alguns anos. Você vai ficar no meio do caminho muito interessante, né? Tipo, eu acho que eu vou ter... eu falo que eu vou ter uma riqueza diferente de muita gente, assim, porque... Você acha que vai acabar? O que seu pai fala? Não acaba. Pô, o poeta, o compositor? Não. Cara, infelizmente... Aí, pô, a gente vai pra um outro lado... Não, mas eu queria ir pra esse lado porque eu adoro... Cadê a molecada que vai estudar filosofia? Ó, vou dar um... vai escrever... Vou dar um exemplo assim. Que... Eu acho que a nossa Produção música cultural. de forma... E acho que no mundo inteiro, né? A gente está começando a compor. E da arte, né? A gente está compondo, fazendo vídeo e tal, para TikTok praticamente, né? Você tem... Por exemplo, hoje você produz filme pensando... como eu consigo prender aquela pessoa 2 horas no filme. Porque a galera... É comum, você tá vendo filme com uma pessoa, a pessoa já deu 15 minutos, ela já pegou ali o celular, já distraiu. Eu tô sabendo que dá pra acelerar agora o filme. Tipo assim, não, a galera... Não, eu sei que... Tem gente filme. que assiste num e-mail, assiste né? num e-mail. Filme. Sério. Sério. Enfim, é Isso muito pra mim, doido. Mas quando eu ouço Mas áudio é geracional, né, eu fico cara? nervoso. Geracional da ansiedade. É o contrário, me né? dá ansiedade esse tipo de coisa. Me dá ansiedade quando tá mais rápido, sabe? Mas acho que é isso. Então você eu não começa a gosto. produzir coisas... De novo, quando você... Óbvio que a gente está aqui falando de negócio, né, gente? Todo mundo trabalha para buscar o seu dinheirinho. Sim, não, negócio, E tá tudo mas a bem. gente agora O voltou problema pra sociedade um pouquinho. Quando a gente vai no caminho do TikTok, cara, são aqueles 15 segundos que você precisa fazer uma música que bombe aqueles 15 segundinhos, que a galera faça uma dancinha. Então você vê muita gente... eu falo assim, na verdade, talvez a gente tenha uma galera com super potencial, não desenvolvido, porque o estímulo é equivocado, assim. Mas eu vejo espaço. Dando o exemplo do meu pai, por exemplo, a música do meu pai com Cartola, a terceira camisa do Fluminense esse ano, é uma música do Cartola com meu pai, que é o Corre Olha o Céu. Cara, é uma Mas teu música... pai é fogão, né? Deixa claro. Meu pai é botafoguense, pelo aí. amor de Deus. Foi um esforço pra... Eu falei, pai, seu parceiro era tricolor. Mas enfim, foi uma baita de homenagem, foi linda a blusa. E a galera super se apaixonou pela música. Já tive conhecidos com uma tatuagem, botar na tatuagem a música. Então, existe espaço para coisa boa. Você vê programas de TV, por exemplo, The Voice, que você precisa ali, né? O que seu destaque é a voz. Sim. Eles não cantam as músicas atuais, eles pegam as músicas antigas. Sim. E aí vão lá, cantam, né, super bem, não sei o quê. Daí você vê as pessoas... Você falou, é verdade. As músicas pessoas atuais dão um pouco espaço pra voz, né? Porque ela precisa ter uma modulação muito grande também, né, cara? Assim. Muito então, aí de novo, né? A tecnologia te ajudando a vender um perfil, na verdade, né? E aí a gente fala que o jovem não quer saber de coisa boa. Cara, não oferecem coisa boa pra ele. Né? Isso cabe um podcast só disso. É ofertado pouco, por exemplo, eu vejo, até voltando na questão do game. Cara, a riqueza que os jogos têm, a riqueza de detalhes que os jogos trazem, toda a narrativa, todo o storytelling, e a galera consome. Então, tipo, não é de preguiça só, é porque você tá ali martelando coisa mais ou menos pra ele vai conseguindo. E é coisa fácil, tem coisa que é chiclete, música que é chiclete. Então você acaba pegando isso e aí vai pra um caminho que é... Tem uns jogos meio medievais, assim, eu já vi. Tem jogo que tem toda uma Dá história. pra trazer tem uma história, assim. 1, 2, 3, né? Teve o lançamento do Diablo agora, que era uma expectativa gigante, tem toda uma história. Aí tem gente que vai gostar ou não, mas... tem todo um lado de história. Pô, eu sento perto dos caras contando, não, porque isso, o detalhe da história. Ou seja, as pessoas querem riqueza de detalhe. A gente tá achando que é tudo no superficial, as pessoas querem.
mas o que dão pra elas, muitas vezes, pra juventude de forma... Cara, Tem problema não, aqui é podcast, tá tranquilo. É a tecnologia. deve ser reunião que eu não... Mas acho que também tem um ponto ali também que pra mim acho que é muito interessante quando você fala de empreendedorismo, que eu acho que é o nível de oportunidade que game traz, né? Assim, eu acho que o que o Dalvin tá contando, eu acho que é a palavra que tem muita... É muito vivo hoje em dia, que é a história da gamificação, né? Então, cara, todo mundo hoje vai assim, não, mas vamos fazer uma coisa gamificada. Mas isso tá gamificado. O que é gamificar? Basicamente, você trazer aquilo de uma maneira, né, que fique mais interessante ali, para que a pessoa interaja com aquilo, né? Então, acho que isso você Mas ter uma isso tá rolando. recompensa. A gente trouxe aqui um escritor de livro no podcast passado, que ele fala que os livros agora têm que ser escritos pensando em virar série, filme, game, sabia? Assim, não. Sim. Até um livro de poesia, Tendência, você pode. né? Só ele ali. É o gamificar que ele falou, quase que isso. Não vai virar game o livro dele, ou talvez vire, não sei. Mas também você tem que já criar esse potencial. Você tem que ter esse potencial para Ah. virar filme e tal, porque é o que a galera vai querer consumir, né? Hoje a Saraiva abriu falência, né? A parte de livro, assim. Não é só porque ninguém compra mais livro, não, porque você compra na internet também. Tem um Kindle e tal, mudou a maneira de comprar. Mas fato que dificilmente você tá passando na rua, você vê alguém mais novo lendo um livro numa praça e tal, consumindo alguma coisa. Mas assim, a coisa que ele falou também aqui, sobre o nível de, né, e a qualidade de conteúdo que você coloca. Eu acho que você tem muita oportunidade, já tem realmente bastante empresa, tem, enfim, histórias sociais, que a galera traz isso através de algum tipo de gamificado, basicamente, né? Não é um game específico, mas aquilo já tá de uma maneira, é um conteúdo para você aprender, mas de uma maneira gamificada. Não, eu sou super a favor dessa evolução. Total a favor. A gente conversou sobre ser... Daqui a pouco a gente tem que encerrar, mas conversando sobre ser pai, sobre games, sobre futebol e tal. Eu acho que os pais de hoje vai ter que... Não quero dar dica de ser pai, não, porque, pô, nasce um pai, nasce um culpado. Né? Você tem culpa de tudo. Você acha que tá fazendo tudo errado. Mas pensar, pô, vai ter o momento dele de game? Vai, meu filho. Meu filho tem 3 anos, ainda não jogou, mas vai jogar. Ele não tem a dúvida. Mas vai ter também, talvez, uma aula de, sei lá, de um instrumento musical. Sim. Ou de sei lá, de leitura, uma coisa focada nisso. Sim. Você vai ter que ir de 8 a 80, cara, se deixar esquecer. Acho que um lado vai inspirar o outro também, enfim. Tem que entender aí aquela questão, de novo, voltando para a sociedade, assim, de forma geral, porque também o pai e a mãe jogam o videogame, o celular, como uma fuga para ele fazer as suas coisas, né? Tipo, preciso de um tempo para mim, eu jogo lá. Sim. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Meu pai, quando eu ganhei o Super Nintendo, que tava viciado no Mario ali, querendo passar de todas as fases. Imagina teu pai vendo o Super Nintendo acontecer. Não, mas meu pai nesse legal. Não, a única coisa que ele falava assim, tava jogando, pô, você acorda, né, ganhando presente novo, jogando. Aí meu pai assim, Dalmin, vamos pra praia. Eu gostava de jogar vôlei e tal, meu pai sempre gostou de muito esporte. Vamos pra praia. Eu falei, não, pai, hoje eu vou jogar ali. Não, agora é a hora da praia. Na volta, você joga teu videogame, não sei o quê. E foi tipo, ou era isso ou ele ia desligar a tomada mesmo e acabou. Mas é isso, você tem que criar os momentos do teu filho. Ele vai ter um momento do game, ele vai ter um momento de leitura, vai ter um momento de estudo dele. Até estudar demais. Hoje tem a criança que está jovem para passar em concurso, está tomando remédio, estudando que nem um maluco. Até estudar demais faz mal. Né? Não, a diferença da droga e do remédio é a dose mesmo. Então, o game, eu acho que o game, tem muita gente que aprende inglês através do game. Sem dúvida. Então, o game ele tem vários benefícios. Né? Se você quiser, ver de um lado, qualquer coisa demais, né? Treino demais, né? Você comer demais, até fazer dieta demais, qualquer coisa demais vai fazer. Vale pro game, vale pra vida. Uma coisa que seja balanceada. Acho que talvez a dificuldade pros pais, assim, acho que seja muito mais agora você acompanhar até um momento que a criança assim, não, mas eu quero fazer isso da vida. E acho que você tem que estar preparado para... mas isso aí foi a década de 60, quando o cara falou, acho que na época do Zico até, quando ele quis ser jogador, já não era uma época que remunerava. Quer ser artista, né? Dependendo, isso aí entra também a questão da classe social, né? Não, eu digo, agora não vai dar mais tempo de falar assim, não, que vai viver disso, tá louco? Agora você pode viver daquilo. Pode viver. Pelo contrário, pode mudar a realidade da família. Isso. Hoje você tem maneiras de você sair... Antigamente era o quê? O futebol, o esporte de forma geral, a parte artística, né? Você é ator, você cantor, né? Você sair, vamos dizer, de uma associação, de uma situação de carência ali, financeira, você tinha uma maneira de você ascender socialmente.
Hoje o game é uma maneira de Sem você dúvida. ascender socialmente. Então você vê eu conheço realmente várias pessoas que são streamers, são criadores de conteúdo, que, cara, não tinham nada, eles precisaram de um microfonezinho, mais ou menos, uma telinha, pegaram o computador ou o celular, começaram a criar conteúdo e hoje ganham dinheiro. Não, e muita gente fala assim, vai vir inteligência artificial, robótica e tal, vai acabar com o emprego. Olha quanto emprego o game gerou. É isso. Não acaba. É isso. Pô, mas esse a gente tem Talvez é o assunto encerramento pra... de alguns, mas A gente tem assunto para 2 horas aqui, mas pô, o tempo passa rápido. Como eu falei, a gente tem um encerramento que a gente faz uma pergunta papum. Vou fazer uma para cada um, já que são 2 convidados hoje aqui. Começar pelo Dalmo. Maior dificuldade, que eu acho que encaixa bem com o tema. Qual é a maior dificuldade da tua vida no empreendedorismo, no game, etc? Qual é a maior dificuldade? Cara, encontrar as pessoas certas para você crescer. Para trocar conhecimento, né? E conseguir crescer de forma tem os mesmos valores que os seus para ter um crescimento com uma vida legal, bem regrada e positiva, né? Que tem um relacionamento legal. Porque já uma coisa que eu sempre falo você pode ter ambição, você pode ser baita técnico, mas se você também não tiver um relacionamento bom, então escolher as pessoas que você vai passar a maior parte do seu tempo, né? Que é dentro do trabalho. Escolher as pessoas certas para você seguir ali é essencial. E como é que tá agora, fazendo só mais um gancho antes de passar a pergunta pro Dani, como é que tá essa mão de obra de que vem para esse... A gente acabou não falando disso, é um tema importante. Cara, você falou que tá em falta, desenvolvedor, etc. Mas na a galera tá entrando ali para trabalhar, tá entrando porque o mundo de game ali eu não vou... Você tem dois... Vou me divertir mais do que trabalhar. Como é que tá o clima? Você tem 2 universos. Você tem um problema geracional que muitos acham que é dinheiro rápido, então eles entram achando que vão ganhar o dinheiro deles e tem às vezes um problema de compromisso. Mas eu vou aí falando a gente hoje está dentro da GTG, conseguiu criar uma cultura e está cada vez mais desenvolvendo, né? A GTG tem 2 anos, então a gente está criando uma cultura e tem uma galera muito boa, assim. Hoje eu estou com uma equipe muito feliz com a minha equipe, mas tem um problema geracional aí de um desejo já de nascer CEO, assim. Existe um problema geracional, sim. Mas tem muita gente boa. Não, legal que eu digo assim, essa ambição do pessoal, mas é que eles acham que você é CEO mesmo com 23 anos. O problema é... Pra você, não tem problema nenhum você criar, né? Pô, todo mundo que... Pô, eu comecei... eu comecei também com um monte de coisa na cabeça, mas você erra, aprende, se ferra. Você tem todo um crescimento para as coisas acontecerem. E hoje você... Beleza, você quer ser CEO com 20... Pô, estuda pra cacete, aprende pra cacete. Não é impossível não, mas não é impossível. É um processo. Mas é um processo. Você querer... né, não, e também quer ser chutar CEO no ângulo sem nem ter botar... chutado uma bola é difícil. Quer ser CEO pra apostar, né? Porque quando começar a arder, as decisões difíceis e tal, já vai entender. É bom deixar polêmica assim, a nossa década de 80, chama a mãe. Você que gosta de esportes e narrou bem aí, qual é a sua maior vitória na carreira? Pô, cara, maior vitória na caixa, assim, eu ainda tenho grandes vitórias para atingir, mas acho que maior vitória, talvez, acho que nessa história do marketing esportivo, acho que ter feito praticamente tudo aquilo que eu tinha me proposto a fazer na época, né? Então, acho que ter vivenciado o que o Brasil passou, né? A década de ouro do esporte que o Brasil viveu, eu vivi isso, né? E consegui levar um pouco mais à frente, pelo menos como carreira, né? Então, eu acho que é uma vitória, sim, porque o pra frente você sempre tá sonhando, né? Você sempre tá colocando novas metas e novas histórias, mas eu me sinto muito realizado profissionalmente, né? Acho que de vitória, de poder ter vivido isso, né, na essência da coisa aí. Eu pensei que tu ia falar que é casamento com a Rafa, pô. Tomou uma vitória. Bem que eu falei que é profissional. Aí você estragou, eu ia mandar um beijo no final. Pode mandar, não. Ó, beijo, Rafa. Pessoal, pô, o papo foi top demais, mas o tempo passa muito rápido. A gente vai ter que encerrar aqui. Quer deixar uma dica aí pra quem quer empreender, pra gente? Uma dica final? Cara, acreditar. Não vou ficar aquele papo de acreditar no seu sonho. Eu acho que empreender é difícil. Mas é difícil tudo. É difícil você trabalhar para os outros, é difícil você empreender. Tudo é difícil. É escolher algo que você saiba que é bom, mas que você goste, mas que tenha mercado. Às vezes as pessoas escolhem, eu sou bom nisso, e não tem mercado nenhum. Então, é escolher bem o que você vai empreender, se dedicar, não é mole.
Você tem que preparar um gazete É. e ralar, vai errar, vai se frustrar, vai falir, vai... É um processo que, infelizmente, essa cultura a gente não tem aqui no Brasil, mas que acho que está aumentando. Saber que vai errar, vai ter dificuldade, você vai ter momentos que você vai querer desistir, mas se você tiver certeza com que rala, que as coisas acontecem. E encontre bons parceiros. Isso é fundamental. fundamental. Ninguém faz nada sozinho. Nada sozinho. E Bons parceiros. Tem uma dica boa, assim, que eu acho que assim, o mercado de games hoje ele ainda é muito focado no Rio e São Paulo. Né? A gente é um país, é um país continental. Existem muitas oportunidades, né? Nordeste, Norte, Centro-Oeste, enfim, e uma grande audiência, inclusive, também. É um mercado muito ávido, não só por conteúdo de boa qualidade, mas também por iniciativas de boa qualidade. Então a gente se provoca muito também. O próprio, né, o MEG que a gente tem lá, assim, a ideia é que a gente realmente leve e proporcione games e esportes para todo mundo. Né? Então acho que para mim esse é um dos grandes insights aí, por exemplo, de games, de quem quer empreender ou quem está olhando, acho que já é um kickoff. Game é inclusão, né? Que vocês passaram aqui. E acho que a fundadora do Nubank fala isso, né? Você vai pra rua, você vai ver um monte de dor, um monte de negócio e tal, mas pensa em curador de muita gente. Porque às vezes é o que você falou, você vai querer curador de meia dúzia. Realmente, para empreender assim, fica bem complicado. E o game mesmo. Eu não tinha essa noção, aprendi muito hoje aqui, porque menino, menina, sei lá quantos anos começa, 7, 8 anos, já tem uma ideia de como joga, talvez hoje até a criança antes. já nasce digital, né, cara? Vai, e quando falou de smartphone... eu não tinha me ligado nessa questão do celular, realmente. Pra mim, o cara que quer ser gamer, né? Que seja amador. 20 mil reais pra gastar num computador com cadeira, um celular ele já vira gamer. E hoje a gente sempre na nossa época, você tinha aquela ideia de jogar videogame com uma tela cada vez maior, né? Hoje o cara tá ali na palma da mão, ele pode jogar em qualquer lugar. Quando o pai deixava botar o videogame na TV da sala. A gente fez um projeto, jogava sem me alongar, que ia ser Alejo, os caras ficavam grandão. A gente fez nosso primeiro projeto de game, foi um pessoal jogando campeonato de eFootball no PES, no cinema. Olha aí. A gente tem um projeto aí que vem aí. Que aí é a proposta do podcast. A gente grava uma parte 2, galera. Pessoal, obrigado aí. Vamos encerrar mais esse podcast. Siga a gente lá no papo.decompadres no Instagram. Curte a gente lá no YouTube. E inscreve no canal. A gente precisa bater uma meta aí de 1.000 inscritos. Então, estamos conseguindo, estamos chegando. E aí, quanto mais inscritos, a gente começa a ter benefícios da plataforma, do YouTube. A gente começa a entregar para mais gente e todo mundo vai poder usufruir um pouco desse conteúdo aí, de outros conteúdos que já passaram aqui no Papo de Compadre, tá bom? Obrigado, Dalmo. Valeu, Dani. Foi um prazer. Foi muito maneiro o podcast. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Abraço.